Escrituras Sagradas, no livro de Atos, capítulo 13. Atos, capítulo 13. Nós vamos ler apenas um versículo desse capítulo, versículo 22. Eu convido você a ler comigo. Atos capítulo 13, versículo 22. Leiamos. E tendo tirado a este, levantou-lhes o rei Davi, do qual também, dando testemunho, disse: Ora, demos forte todos juntos. Achei Davi, filho de Jessé, homem segundo o meu coração, que fará toda a minha vontade. Vamos orar mais uma vez. Pai, nós clamamos a Ti pela Tua misericórdia, que o Senhor nos alcance com a Tua palavra. Venha nos alimentar, Deus, nós te pedimos. Em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Achei a Davi, filho de Jessé, homem segundo o meu coração, que fará toda a minha vontade. Eu insisto, o texto diz: eu achei a Davi, um homem segundo o meu coração, que fará toda a minha vontade. Que fará toda a minha vontade. Que fará. A ênfase está aí, em ações, mais do que discursos. O texto diz: ele fará, ele vai agir. Eu começo a minha fala aqui, meus irmãos, levantando uma pergunta: o que é que nós esperamos no nosso futuro? O que é que você pode esperar do seu futuro? O que é que você pode esperar do seu amanhã? Algo melhor daquilo que tem sido o seu presente ou a sua história até hoje, independente de toda a cronologia que faz parte da sua realidade. Eu, por exemplo, já vivi mais de meio século e a minha convicção é que há muito que ser melhorado em mim, e talvez você concorde que essa seja uma realidade para você também. Mas o fato é que a pergunta está colocada aí. O futuro, ele pode ser melhor do que a realidade de hoje, para a sua vida como crente em Jesus Cristo. E eu penso que a resposta é sim, ela pode ser melhor. Mas ela pode ser melhor se uma decisão for tomada. A decisão de você e eu sermos homens ou mulheres segundo o coração de Deus. Homens ou mulheres que sejam homens e mulheres sendo usados por Deus para o cumprimento da vontade dele, do propósito dele. Decidindo isso, os dias serão melhores. E há uma garantia certa de futuro melhor. Veja, para sermos homens e mulheres segundo o coração do Senhor, eu entendo que é preciso considerar pelo menos 3 questões a partir da história de Davi, a partir de parte da biografia de Davi. A primeira consideração é essa: é ter um propósito maior de vida. É evidente que nós temos razões de viver, mas a questão aqui é um propósito maior, uma razão maior de vida. De vida. Veja, eu diria que um coração dividido, ele jamais pode ou poderá ser satisfeito. Definitivamente não. Não terá como acontecer isso na prática. Observe, alguém que alimente interesses variados, interesses para uma coisa, interesse para outra, interesse aqui e acolá, ainda que esses interesses sejam legítimos, sejam honestos, essa divisão de interesses, essa multiplicidade de objetivos de vida fará com que o sucesso não aconteça de fato e os objetivos traçados ali não serão alcançados. Quando se tem vários interesses e vários objetivos ao mesmo tempo,
Em última análise, não há sucesso em nenhum deles. Eu dou um exemplo aqui, ou pelo menos dois exemplos. O primeiro deles, alguém que eventualmente tente um empreendimento, trabalhar, por exemplo, em algo que se refira ao comércio. Ele vai precisar, essa pessoa vai precisar investir e se dedicar plenamente a isso. Ter foco ali, caso queira obter sucesso, um sucesso verdadeiro. Precisa focar naquilo, precisa se dedicar plenamente, precisa haver investimento em várias circunstâncias, de várias formas, para se ter sucesso naquilo, naquele empreendimento, naquela tentativa. Veja, senão o fracasso de fato vai acontecer. O segundo exemplo que eu trago aqui é de um homem casado. Alguém casado, dividindo as suas atenções com uma outra mulher que não seja a sua. Certamente, este homem vai fracassar no seu casamento. O que eu estou tentando mostrar aqui, portanto, meus irmãos, é que nenhum homem, de fato, consegue permanecer verdadeiramente satisfeito se estiver dividido nas suas intenções, nos seus objetivos, naquilo que pretende alcançar. E, portanto, eu diria que é exatamente assim no nosso relacionamento com Deus. Eu queria que você observasse esse paralelo. É assim que acontece no nosso relacionamento com o Senhor. Todo crente que vive dividido entre a vontade de Deus e os seus interesses pessoais, eu diria que é um crente que definitivamente ele não vai progredir do ponto de vista da sua relação com Deus ou do seu relacionamento com o Pai. Ele não vai progredir, ele não vai avançar, ele não vai crescer. Um paralelo a isso, um exemplo muito simples disso, extremamente simples, talvez seja um relacionamento familiar, onde um filho ou alguns filhos, no que diz respeito à sua relação com o seu pai, se esses filhos ou este filho não se relaciona intimamente com este que é seu pai, este filho, quando chega na adolescência, na juventude, passa a ter outros interesses maiores do que o relacionamento familiar com seu pai, ou com a sua mãe, ou com a sua família. Ele vai perdendo esse vínculo, isso vai se desvanecendo, vai se perdendo, e esse pai e essa mãe passa a ter, a ser um interesse menor, outros interesses passam por si. Isso é uma realidade quase que inevitável em muitas famílias. E eu me lembro, se me permitem aqui um exemplo pessoal, eu me lembro ainda na adolescência, tive lá uma namorada, e aí meus pais começaram a me alertar em relação a ela, e eu não quis saber. Eu me lembro que eu fui até assim, extremamente desrespeitoso, me lembro, na minha adolescência, com a minha mãe, dizendo: olha, se for o caso, eu prefiro escolher a fulana, porque a minha prioridade naquele momento, e eu estava começando a aprender essa questão de relacionamento ainda com os pais, a minha prioridade era a moça, não eram aqueles que haviam dado vida a mim e dado todo o suporte para que eu chegasse até onde eu tinha chegado naquele momento. Veja que um crente, quando ele não prioriza aquilo que precisa ser priorizado, ele passa a ter outros interesses na vida. Ele não vai avançar, ele não vai crescer. Pelo contrário, ele vai sofrer constantemente com as suas incertezas e com as suas indecisões. Então eu diria o seguinte, meus irmãos: ser um homem usado por Deus implica em ser absurdamente ou absolutamente livre dessas pressões externas. É preciso ter consciência disso. Afinal de contas, o que Deus requer de mim e de você é atenção integral, atenção primária. Naturalmente, vamos lembrar disso, é preciso admitir que existem preocupações legítimas, como eu disse há pouco: família, uma formação profissional, dependendo da idade em que estamos, a preocupação com a saúde, etc. Tudo isso é compreensível.
Mas veja, todas essas preocupações deveriam permanecer em segundo plano. Todas elas. Olhe para Davi. Davi era um homem que tinha um só propósito. Você que conhece minimamente a biografia de Davi, você vai se lembrar. Era um homem que teve problemas na vida. Teve problemas dentro da sua família, com esposa, com filhos. Ele não foi de fato um pai exatamente ideal. Ele teve problemas nessa área. Ele teve problemas na sua administração, como rei, no seu gerenciamento ali do povo. Ele teve esses problemas. Mas esse homem foi chamado homem segundo o coração de Deus, por uma razão, porque ele tinha convicção de que a existência dele, a razão de vida dele, era agradar a Deus, era fazer a vontade do Senhor. Talvez você pense, pastor, mas ele diz algo a respeito, ele diz sim, em uma das suas poesias, lá na poesia número 40, a poesia do Salmo 40, versículo 8, Davi diz o seguinte: agrada-me fazer a tua vontade. Numa outra tradução está a expressão deleita-me fazer a tua vontade. A ideia de mostrar e revelar que a maior motivação que ele tinha na vida era fazer a vontade do Senhor, era estar no centro daquilo que Deus queria. Não havia mais nada que causasse nele entusiasmo, alegria, prazer. Isso na vida de Davi, queridos. Entretanto, hoje, me parece que o que ocorre é que muita gente, muitos crentes da igreja do Senhor, estão procurando realizar seus sonhos pessoais, não permitindo a si próprios serem tantas vezes usados por Deus ou pelas mãos do Senhor. Por causa do quê? Por causa dos seus interesses pessoais. Muitos permanecem tantas vezes preocupados, até ansiosos, eu diria, queridos, com as coisas terrenas, com as coisas aqui da terra, buscando alvos pessoais, olhando apenas para as coisas que estão aqui horizontalmente, não olhando, portanto, para o alto, para Jesus Cristo, não vendo, portanto, o quanto já branqueou a semeadura. E por isso não estão enxergando a necessidade de mais trabalhadores nessa seara e nessa obra. O que eu estou tentando mostrar aqui é que existe necessidades de homens que sirvam a Deus na seara do Senhor, no reino de Deus, mas muitos desses que deveriam estar trabalhando de maneira intensa, colocando o reino de Deus em primeiro lugar, estão colocando outras coisas em primeiro lugar. Estão colocando os outros interesses, outros objetivos, outros sonhos de vida no lugar daquilo que deveria ser prioritário. Lá em Mateus capítulo 6, você vai se lembrar comigo, o Senhor Jesus nos lembra que em primeiro lugar deve estar Deus, porque todas as outras coisas são acrescentadas. Todas as outras coisas. As preocupações, as ansiedades que tentam. Necessidade é uma ansiedade, eu diria, é uma tentação. E muita gente cai nessa tentação. A Bíblia diz, não fiqueis ansiosos por coisa alguma. Não é fácil, a gente sabe disso. Mas não fiqueis ansiosos. A Bíblia diz, jogue toda a sua ansiedade no Senhor, ore, dobre os seus joelhos, diga, Senhor, a questão é essa, o problema é esse. E Deus diz, coloca esses problemas nas minhas mãos. Mas quantos de nós, quantos crentes, quantos homens e mulheres de Deus estão priorizando outras coisas, vivendo ansiosos, sem colocar Deus em primeiro lugar? São homens e mulheres que não ouvem a Deus dizendo, meu servo vem, meu servo. Veja, se nós queremos ser homens e mulheres segundo o coração de Deus em primeiro lugar, nós temos que ter um propósito maior. E qual é esse propósito? Servir a Deus, estar no centro da vontade dele. Mas se nós queremos servir a Deus, a outra coisa que nós precisamos fazer, que é superar os impedimentos, os obstáculos que surgem. Veja,
Às vezes, por variados motivos, eu coloco na minha lista aqui pelo menos 3 coisas: tempo, saúde, distância, etc, etc. Nós nos vemos aqui e acolá impedidos de trabalhar mais para o Senhor, ou eventualmente trabalhar de fato para Ele. Tempo, saúde, distância. Mas é interessante, meus irmãos, e inclusive essa semana eu conversava com um casal com quem nós estamos trabalhando no discipulado, exatamente sobre isso. Que há algumas questões que são colocadas como impedimento para trabalhar no reino de Deus, mas essas mesmas coisas, elas não são impedimento para outras atitudes, para outras questões da vida da própria pessoa. A grande maioria das vezes, esses impedimentos são apenas desculpas, grife isso, para não se envolver no reino. Eu não tenho tempo, ou onde eu moro é muito longe, ou a minha saúde é muito frágil. É interessante nós observarmos isso, meus irmãos. Me permitam aí um exemplo, por exemplo, de distância. Lá em Pereiras, nós temos um casal que mora no sítio. Eles moram a cerca de 11 quilômetros da cidade, e ida e volta aí já dá 22 quilômetros. Mas nós temos aqui pelo menos 2 famílias, ou irmãos aqui, que moram numa distância muito maior do que essa. A Fernanda mora a cerca de 25 quilômetros daqui, o casal ali de Piramboia, cerca de 35 quilômetros, mas estão semanalmente aqui. Via de regra, o que impedem de estarem aqui são realmente motivos justos. Caminham na ida e na volta, um vai caminhar cerca de 50 quilômetros, o outro 60, 70. Há impedimentos, há dificuldades, mas eles podem ser superados. Vejam, meus irmãos, há muito o que se fazer, na Igreja do Senhor. Eu dou alguns exemplos aqui: participar de um projeto missionário, a prática de evangelismo pessoal, fazer parte de um grupo de assistência social. Inclusive, nós estamos pensando aqui num projeto nessa área da igreja, ou dar aulas na escola dominical, na escola bíblica dominical, tocar instrumentos, participar de um conjunto musical, trabalhar em algum setor da igreja, na administração burocrática que toda a igreja tem aqui e acolá, enfim, outras coisas que não estão nessa lista, mas que eventualmente podem ser criadas fruto da criatividade dos próprios membros. Há muito o que se fazer, e é preciso usar os talentos para a glória de Deus, para o crescimento do reino do Senhor. Então a pergunta que se levanta aqui, e eu gostaria que você respondesse isso para você mesmo: há impedimentos para você trabalhar no reino de Deus, em prol do reino? Há impedimentos? Se há, certamente Deus pode tratar disso com você. Deus pode trazer soluções. Portanto, a ideia é não apresentar resistência à vontade de Deus. Você tem dons, você tem talentos. Não diga que não tem, você tem. E esses dons e esses talentos devem ser dedicados, em primeiro lugar, ao reino de Deus. Quando a gente dá o discipulado, e durante alguns meses vamos trabalhando determinados temas e assuntos, há um momento em que esse ponto é considerado. E aí o que eu costumo colocar para esses irmãos ou irmãs, a grande maioria são pessoas que se tornaram membros da igreja. Eu digo: olha, se você quer trabalhar na igreja e não há uma área que você percebe que você tem potencial para aquilo, crie, invente, construa um projeto para que aquilo possa fazer parte da realidade da igreja, e aí você vai estar inserido dentro dessa realidade, de servir a Deus, a partir de um contexto, dentro de uma instituição e fora dela, transcendendo. Porque, evidentemente, aí um parênteses que talvez precisa ser feito, um parênteses que precisa ser colocado aqui: a igreja ela não deve, você sabe disso, eu sei que você sabe, a igreja ela não deve ser uma instituição em si mesmada, dentro dela própria, fechada ali nas 4 paredes, todo mundo muito feliz ali dentro.
mas sem se mostrar, sem se revelar lá fora. O que a gente faz, aquilo que é feito aqui, precisa ser visto lá fora. Tudo, absolutamente tudo. E assim nós trabalhamos, eu e você, no reino do Senhor. Portanto, a ideia é: não apresente resistência à vontade de Deus. A vontade dele é sempre a melhor para a sua vida, seja o que for que esteja impedindo você de se envolver mais com o Senhor e com o reino de Deus. A ideia é mova o mais rápido possível e seja usado por Deus. Nós estamos trabalhando com o que hoje à noite aqui? Com o fato de sermos instrumentos nas mãos de Deus. Davi foi um homem segundo o coração de Deus. E o texto bíblico diz: porque ele fará toda a minha vontade. Ações, ele faria, ele fará. E se a gente olha para trás, a gente vai olhar para a biografia de Davi e vai dizer: de fato ele fez. Ele fez a vontade do Senhor. Que seja assim comigo e com você. Mas finalmente, queridos, além de definir o propósito maior na vida, eu e você queremos ser homens e mulheres usados por Deus. Em primeiro lugar, definir o propósito maior na vida. Segundo, superar os impedimentos, os obstáculos que nos atrapalham nesse serviço. E terceiro, perseverar em oração, no aprendizado das Escrituras Sagradas. Olhemos rapidamente aqui para Jesus. O Senhor Jesus, em meio às suas inúmeras atividades, que não eram poucas, diga-se de passagem, em meio a tudo isso, ele fazia questão de se retirar no meio da multidão, à procura de um lugar deserto para orar. Você se lembra disso? Jesus fazia isso. Às vezes, o Senhor passava noites inteiras só com o Pai, orando ali com um profundo fervor. Você conhece os textos bíblicos que apresentam esses fatos. A pergunta é: estamos dispostos a pagar o preço de manter uma vida de oração? Eu tenho ciência aqui de alguns irmãos aqui que fazem questão de, inclusive, ir orar em lugares um pouco mais ermos, até mais distantes da sua casa, da cidade, lugares bem isolados ali. Eu tive o privilégio de ser convidado uma vez, estivemos lá orando. Independente do local, independente do ambiente, você pode fazer isso no seu quarto, na sua casa, no trabalho. A questão é separar esse tempo para orar. Você está disposto a isso? Os homens de Deus sempre foram homens de oração. Eu queria que você ouvisse essa frase, que não é minha. Um homem pode ser muito bem preparado e pode ser muito bem habilitado para o serviço de Deus. De fato. Mas se ele não tiver aprendido a perseverar em oração, ele não poderá esperar a bênção de Deus sobre a sua vida. É preciso que a gente guarde isso. É preciso que a gente tenha consciência disso. Para começar em mim. Muitas vezes é preciso um lugar secreto de oração, onde o crente derrame diante de Deus aquilo que está no seu coração e na sua vida, e a partir daí se consagre plenamente ao Senhor. Talvez você já tenha assistido, eu assisti. Se você não assistiu, eu recomendo um filme chamado, se eu não me engano, você corrija se eu estiver errado aqui, porque isso está vindo na minha memória agora, O Quarto de Guerra. Quem já assistiu esse filme? Alguns já assistiram, ótimo. Nesse filme, a personagem principal é uma mulher que ela se recolhe a um dos ambientes da sua casa para fazer o quê? Para orar. E ali ela guerreia em favor da sua família, em favor de outras circunstâncias. Oração. Oração. Eu quero estimular você a fazer isso. Você quer ser um homem, uma mulher de Deus, você precisa orar. Eu preciso orar. Nós precisamos orar. Além disso, meus irmãos, por outro lado, a palavra de Deus é a nossa arma, as Escrituras Sagradas. Com ela nós lutamos, temos condições para isso, de lutar contra os ataques insistentes, diários, de Satanás, aquele mesmo que a Bíblia diz que ele ruge como um leão, procurando pessoas para tragar, para engolir. Eu me
Me lembro de uma charge, não me esqueço dela. A charge é numa revista evangélica, onde havia lá um crente com a Bíblia na mão, e todo pomposo ali, todo feliz, mas a charge, o segundo quadradinho, mostrava ele dentro da boca do leão. Ele já estava sendo engolido pelo leão e nem havia percebido. Nem havia percebido. Quantos crentes, quantos de nós, meus irmãos, achamos que a nossa vida de relacionamento com Deus, extremamente rasa, superficial, é suficiente para vencermos as ciladas do diabo, as tentações do mundo, as tentações da nossa própria carne, e não é. Não estamos, quando tomamos consciência, percebemos que não estamos tão fortes quanto imaginávamos que tivéssemos. E eu acho que eu já dei esse exemplo aqui, dou de novo, se me permitem. Caio Fábio, em quando? 1998, se não me falha a minha memória, 1998, ele já no auge do seu ministério, a última vez que eu o vi, eu tive o privilégio de vê-lo muitas vezes, mas a última vez que eu o vi foi em Brasília, numa reunião do Supremo Conselho da Igreja Presbiteriana do Brasil. Eu estava lá vendendo livros evangélicos, e aí ele pregou, convidado que foi, pregou para uma multidão de pastores. Me lembro perfeitamente que o vice-presidente da República estava presente na ocasião, na época, Marco Maciel, já falecido. Muito bem, pregou. Um mês e pouco depois, sai a notícia no Jornal Nacional: Caio Fábio trai a esposa e tudo mais, e toda aquela questão. Se você não conhece, pode procurar essa história depois. A queda de Caio Fábio saiu no Jornal Nacional, só para você ter uma ideia da visibilidade que esse homem tinha na época. Se você acha que, por exemplo, Silas Malafaia é um homem que tem muita evidência hoje nas mídias, você não tem noção do que Caio Fábio era na sua época. Você não tem noção. E essa notícia sai no Jornal Nacional. E eu vi recentemente um relato do Caio Fábio, ele mesmo dizendo, hoje eu tenho bastante reserva em relação a muita coisa que ele disse, mas eu fiz questão de ver um relato dele, e aí quando ele chega nesse ponto da história, da biografia dele, ele diz, literalmente isso, não com essas palavras, mas ele diz: eu estava fragilizado, e eu não estava percebendo, e aí eu caí. Mas ele reconhece que estava frágil. Agora olhe para você e olhe para mim. Como a gente pode estar frágil? Muito mais do que a gente gostaria que estivesse. Queremos ser homens e mulheres de Deus, eu creio que sim, eu quero ser. E eu acho que você quer ser. Homem, uma mulher que seja chamada alguém segundo o coração de Deus. Você precisa orar. E você precisa ler mais a Bíblia. Você precisa ter mais intimidade com o Senhor. Eu quero terminar aqui, meus irmãos, lembrando o seguinte: nada deve ser mais importante que o Senhor na sua vida. Afinal de contas, Deus te chamou para ser um instrumento dele aqui nessa terra, ser um instrumento dele dentro da sua família, dentro do ambiente de trabalho onde você está. Ele te chamou para ser um instrumento dele dentro dessa sociedade. Você foi separado por Deus para um propósito, muito mais do que talvez a realidade que você vive hoje. Você foi chamado para realizar um plano de Deus. Eu queria que você soubesse disso. Eu nunca, me permitam mais um exemplo pessoal, nunca me esqueci uma ocasião da minha vida, um ano e meio mais ou menos antes de eu ir para o seminário. Eu estava me distanciando do Senhor naquela época, e aí eu fui numa igreja que não era presbiteriana, com muitos jovens ali, e naquele ambiente de muita música, louvores, era um ambiente, vamos dizer, mais efusivo, do ponto de vista da sua liturgia. Eu estava lá, eu estava tentando alguma coisa, do ponto de vista de uma restauração com Deus. Eu era um jovem de 20 e poucos anos,
E aí, aquele ambiente, por mais atrativo que fosse, eu estava um pouco incomodado e eu saí. Eu fiquei ali do lado fora da igreja, com muita gente lá dentro, gente ali fora. Mas de repente chega alguém que eu não conheço e aquela pessoa disse: olha, Deus tem um plano para você. Deus tem um propósito de vida para você. Eu queria lembrar você que eu sou filho de pastor, eu cresci na igreja. E aquela pessoa que eu não conhecia disse: Deus tem um plano para você. Eu falei: puxa, que plano será que ele tem? Eu estou querendo sair da igreja. Para alguns aqui eu já contei essa história. O fato é, meus irmãos, que pouco tempo depois eu estava indo para o seminário e eu estou hoje. Quando eu pensava que eu estava indo embora para longe do Senhor, Ele trouxe. Mas eu sei que essa realidade não é exclusiva minha, é a sua realidade também. Se você tem absoluta convicção do chamado de Deus para você, se você tem absoluta convicção de que a cruz de Cristo é a sua principal referência, saiba que Deus tem um propósito na sua vida. Repita comigo, por favor, depois que eu falar. Eu fui separado por Deus para ser usado por Ele. Mais uma vez eu vou falar a frase inteira, por favor, você repita. Eu fui separado por Deus para ser usado por Ele. Eu fui separado por Deus para ser usado por Ele. Se você tem essa convicção, ótimo. Caso contrário, eu sinto dizer que a sua vida não estará pautada pelas razões certas. Mas o meu estímulo para você nessa noite, eu termino aqui, meus irmãos, é que você busque Jesus Cristo, que você se renda completamente a Ele e que, sobretudo, você tome a decisão de ser usado por Ele. Diga: Senhor, eu quero ser usado por Ti. Seja você uma pessoa, um homem, uma mulher, segundo o coração de Deus. Amém? Que Deus te abençoe, que Deus te guarde e que Deus te guarde.